E saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E quero convidar vocês a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos ler especificamente no versículo 20 até o 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, e meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ó Deus vivo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que está no controle de todas as nações, Deus que está no controle de todas as coisas. Entramos em Tua presença no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, Senhor. Pai, que essa palavra que nós vamos repartir hoje possa realmente tocar profundamente os nossos corações. Que o Senhor possa estar agindo aqui, Senhor, e despertando a visão com respeito à Tua ordem, e nós estarmos fazendo discípulos de todas as nações. Estarmos, Deus, manifestando o Teu nome de maneira tal que as nações possam Te conhecer. Entrega esse tempo aos Teus cuidados. Repreenda, Senhor, toda qualquer ação do maligno neste lugar. E Pai, se há entre nós alguém que ainda não Te conhece de verdade, que hoje seja dia de salvação, porque eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Você está... Todos vocês, ou pelo menos a maioria, sabem que nós somos envolvidos com missões e estamos continuamente trabalhando, ministrando, treinando e fazendo projetos e tudo mais. Hoje mesmo de manhã nós estivemos num culto de missões dentro de uma igreja chinesa. Normalmente às sextas-feiras nós temos ido evangelizar o reduto chinês, e algumas vezes no Brás, outras na Liberdade. Mas eu fico pensando a igreja como um todo. Igreja, quando nós falamos igreja, são os membros, não são as paredes. O que realmente de efetivo nós estamos fazendo com o nosso tempo? E nós temos aqui essa palavra, e por um motivo, por algo que aconteceu. Antes de nós entrarmos nos detalhes e vermos aquilo que eu gostaria de ver, a grande questão é: quem era esse homem Daniel? Quem era o Daniel? Quem era essa pessoa, né? Então, nós temos que começar a olhar para ele, não somente no ponto de sentido de que ele teve sonhos, que ele teve visões, mas quem ele era. E quando nós começamos a examinar esse jovem, no início, ele, Nabucodonosor, ele ainda não era o rei, tinha um rei, quando ele fez a primeira invasão em Jerusalém, em 605, e depois teve mais duas. Depois é que ele se tornou rei, quando o pai morreu. E ele traz, nessa leva, ele traz pessoas que eram descendentes de nobres e também de descendentes do rei, e quer prepará-los, pessoas sábias, pessoas cultas, pessoas que estariam convivendo com ele, prestando serviço.
E nós vemos então esse jovem Daniel e os seus amigos, mas no caso específico dele, ele tinha por volta dos 14 anos, porque a palavra que fala aqui, que foi realmente trazido jovens, e essa palavra que fala a respeito disso, no versículo 4, que diz jovens sem nenhum defeito, aqui é adolescente, ou seja, por volta de seus 14 anos. E ele foi preparado durante 3 anos para poder comparecer na presença do rei. E a gente começa a ver um jovem, não estamos falando de alguém experimentado, alguém que teve uma vivência, de alguém que adorava a Deus e estava já há um bom tempo caminhando. Estou falando de alguém com 14 anos. E que quando passaram esses 3 anos, já com 17, ele era alguém que tinha ousadia e tinha compromisso com Deus. Então, quando nós olhamos aqui Daniel, a escatologia de Daniel, e escatologia significa exatamente a visão que o Senhor deu para ele com respeito desde Babilônia até o milênio. Era em decorrência de uma intimidade profunda que ele tinha com Deus de Israel. Não era alguém que sabia coisa por cima, ele era alguém que estudava. Se nós olharmos, ele pesquisava, ele lia, ele descobre, por exemplo, no livro de Jeremias, que o tempo de cativeiro era de 70 anos. Esse jovem chega, os encarregados do rei teriam que dar um alimento específico às finas iguarias do rei. E esse jovem, mais os seus amigos, dizem: eu não quero. Ele tomou ousadamente uma decisão que poderia até custar-lhe a vida. Ele não quis se envolver com os alimentos porque eram oferecidos aos seus deuses. E ele então se alimenta de legumes, e isso realmente Deus abençoa, faz com que ele fique melhor do que os demais que tomavam vinho e coisa parecida. A palavra fala que Deus deu sabedoria, inteligência, mas no caso de Daniel, deu ainda a parte de sonhos, a parte de decifrar e receber revelações. Daniel se destaca, e o destaque dele começa não apenas nesse período que ele foi preparado e foi considerado ele e os outros mais doutos do que os demais, mais sábios. Ele se destaca pela sua postura e também por algo que Deus vai realizar. Recentemente nós estávamos vendo, e me chamou bastante atenção algo que eu já tinha passado muito tempo, que foi a figura, a estátua que Nabucodonosor viu. E não sei se vai ter condições de projetar, mas se tiver. E essa estátua não era bem essa, mas essa é a estátua que o pessoal adorou. É uma outra estátua, a estátua que ele vê, que tem as repartições, cabeça de ouro, e assim, vê se vocês conseguem localizar. Mas essa estátua me chamou a atenção. E o que aconteceu é que Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho há uma perturbação, e ele chama os magos, chama os feiticeiros, chama aqueles que eram os caldeus, e diz assim: olha, eu quero que vocês revelem o que eu sonhei e o que significa. E os magos ficaram desesperados, que diz: olha, mas ninguém, nenhum rei, nenhum imperador, nenhuma pessoa que mais alto posto que tivesse exigiu isso dos seus súditos. É impossível alguém saber o que você sonhou. E ele diz: bem, então vocês vão morrer. Vocês estão me enrolando.
então vocês vão morrer. E ele dá uma ordem então para que todos os sábios, todos os magos, todos os feiticeiros, todos os que de alguma forma cuidavam dessa área fossem mortos. E Daniel estava nessa lista. E de repente Daniel recebe a informação de que ele também seria morto por causa disso. E ele pede então um tempo para que ele pudesse falar com o rei e contar para ele, porque ele tinha convicções, ele tinha certeza que Deus poderia dar e revelar isso. E realmente Deus trata e fala, e a palavra de Deus diz que eles entram em oração, e é a primeira vez nas Escrituras que fala de um grupo de oração, que se reúne para orar, e ele e seus amigos oram. E é interessante que ele então, muito contente, muito alegre, ele diz exatamente isso. E então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel poderia simplesmente, com pouco tempo, estar desfrutando dos benefícios dele estar ali na corte. Ele poderia simplesmente comer, se fartar, estar ali com o rei, mas ele ousadamente toma uma posição. Daniel teve um trabalho, um ministério de 70 anos. Ele foi um missionário. Ele foi um missionário entre os babilônios, entre os medo-persas. 70 anos de ministério. Mas não foi um simples ministério. Ele confrontou tanto Nabucodonosor como Belsazar. Ele confrontou esses reis, deixando bem claro que o que eles estavam fazendo era errado, e ele poderia ter sido morto. As crianças, os jovens, muitas vezes gostam muito da história deles lá sendo colocados na fornalha ardente, e também lá com o leão. Há uma separação entre esse período que ele teve essa visão, Nabucodonosor teve a visão, que está aqui, e a revelação de cada parte que está aqui, de 50 anos. Quando nós lemos, parece que são ali pertinho, mas são 50 anos. E Nabucodonosor não ficou sabendo quem iria substituí-lo. Quem eram aqueles que viriam depois? Essa revelação foi dada a Daniel 50 anos depois, quando ele já estava bem velho. Só para vocês terem uma ideia, quando ele foi colocado lá na cova dos leões, ele estava há cerca de 82 anos. E nunca, em tempo algum, ele deixou de ser ousado, ele deixou de ministrar, deixou de pregar a palavra de Deus. Ele testemunhou para Ciro, ele testemunhou para Dario, ele testemunhou para Belsazar, para Nabucodonosor. Ele realmente fez um impacto muito grande nas cortes dos reis que ele serviu. E quando nós vemos ele escrevendo aqui essa estátua, ele diz lá no capítulo 24, no capítulo 2, versículo 24 em diante, depois que ele fala lá com Arioque e é colocado na presença do rei, lá no versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos,
nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nós estamos quase lá. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o mistério, te revelou o que há de ser. Ou seja, em tempo nenhum Daniel trouxe glória para ele. Ele poderia muito simplesmente continuar achando aquilo que Nabucodonosor e os outros iriam pensar: esse é o cara. Mas não, ele deixou tudo, deixou bem claro: é o nosso Deus, é Ele que revela, é Ele que me deu todas essas informações, eu sou um mero instrumento. Então ele começa a dizer no versículo 30: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. E agora ele vai começar a falar, e é isso que realmente me deixou bem alegre, bem contente, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele começa a descrever essa estátua: cabeça de ouro, depois a parte do peito do braço bronze, essa parte de baixo, né, prata e bronze, depois ferro e barro. E ele então começa a colocar algo que realmente me deixou muito alegre, muito contente, e eu vou dizer por quê. Ele diz assim: tu, ó rei, versículo 31, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio. O vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas, é isso que eu quero que vocês prestem bem atenção: a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aqui está se referindo exatamente a Jesus, a pedra. E quando nós olhamos, depois de tantas vezes que eu já tinha visto isso, mas nunca tinha vindo à minha cabeça isso, porque primeiro que nós hoje sabemos, pela visão de Daniel, que acontece lá no final, 50 anos depois, quando ele tem a revelação do que significava cada uma dessas partes. Mas Nabucodonosor não ficou sabendo. Nabucodonosor só ficou sabendo que essas coisas aconteceriam, mas ele não sabia e não ficou sabendo quem viria depois. Ele diz no versículo 37: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele começa a colocar que a Babilônia representava exatamente a cabeça de ouro. Era algo tremendamente importante. E aí fala: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, primeiro de prata, depois de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro,
será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturará com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro e de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, ou seja, um acordo político, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Nabucodonosor recebe essa informação, mas não sabe quem virá. 50 anos depois, quem tiver interesse depois vai ver lá, Deus, através de sonhos, revela exatamente para Daniel que a prata seria os Medo-Persas, que o bronze seria Alexandre o Grande e que o ferro seria Roma. Mas o que realmente me deixou muito alegre, muito contente, é que no final fala que uma pedra vem e vai esmiuçar, vai acabar com tudo. E essa pedra é Cristo. E o que me deixou realmente muito alegre, muito contente, é que todas essas coisas se cumpriram literalmente. Ali nós temos desde o início, lá em Babilônia, até o milênio, porque esse reino que ele fala é o milênio, é quando o Senhor Jesus voltará conosco. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso me deixou tão contente, porque, irmãos, nós estamos num período da história em que muitos evangélicos, diante de situações adversas, estão murmurando, alguns estão se esfriando, estão se afastando, mas cada um de vocês que já foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, tem a responsabilidade de avisar o mundo que Jesus está voltando. Nós seremos arrebatados antes desse tempo em que a pedra vem para esmiuçar tudo, que é quando o Senhor Jesus voltará visível. Nós sairemos antes, nós seremos arrebatados 7 anos antes disso. Nós não sabemos quando vai acontecer, nós só sabemos de uma coisa: que a igreja tem um número fechado de pessoas, porque ela começa em Pentecostes e no dia do arrebatamento fecha. Tem um número, e eu não sei onde está esse último. Eu não sei. É possível que esteja do lado da sua casa, ou seu parente, ou é possível que um de vocês queira ir conosco em julho, lá para o Uruguai, nós vamos ficar do dia 2 ao dia 17, e de repente seja lá o último, não sabemos. Pode ser na África, na China, não sei aonde, mas esse último, quando ouvir a palavra de Deus dizer sim, porque não tem mais nenhuma profecia a ser cumprida. E aí sim, o Senhor nos verá. E a grande pergunta que eu faço é: você está preparado para o toque da trombeta? Quando você for levado diante do Senhor, Ele vai pedir contas. Ele vai dizer o que você fez com os dons que eu te dei e com o ministério que eu te dei, com as oportunidades, pessoas que passaram ao teu lado, pessoas que conviveram com você no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, tantas oportunidades. Para quem você falou? Para quem você testemunhou? Para quem que você discipulou? Porque essa é a ordem de nós estarmos indo e fazendo discípulos de todas as nações. Quando aqui os líderes começam a tentar de alguma forma motivar as pessoas para fazerem grupos de estudo,
é exatamente para que vocês possam crescer e se fortalecer e se multiplicar, porque o dia está chegando. E o que realmente me entusiasmou, como eu disse, é que olhando para isso, como se cumpriu cada uma dessas coisas, o resto vai se cumprir, e falta pouco. Nós estamos no finalzinho. Eu gostaria só de ler com vocês Zacarias, só para você enxergar o dia que essa pedra veio para arrebentar com tudo. Quem é ele? Zacarias capítulo 14 vai nos descrever mais ou menos esse dia. Exatamente, vai ser um período terrível, de grande tribulação, onde o falso Messias vai estar aqui 3 anos e meio, dizendo que ele é o Messias, até que ele coloca uma estátua, ele reconstrói o templo, e quando ele coloca a estátua, o povo de Israel vai perceber que ele não é o Messias. Aí serão levantados 144 mil israelitas e mais 2 profetas que vão estar pregando não mais o evangelho da graça, mas o evangelho do reino, porque eles vão estar falando: o rei está vindo, ele está vindo. E hoje nós temos que ser os João Batistas pregando o arrebatamento. Olha, Jesus está voltando, vai tirar, e vai vir um período terrível. E quando nós formos arrebatados, e 7 anos depois nós vamos estar voltando com Cristo, como nós vamos ler agora. Capítulo 14 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu, é o próprio Deus, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. As nações vão estar reunidas para atacar Israel, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Essa é a pedra que vem, a pedra que é cortada sem mãos, e que vai estabelecer o seu reino. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês se recordam que quando o Senhor Jesus estava indo, apareceram anjos e disseram: por que vocês estão olhando? Ele vai voltar exatamente nesse lugar. Fugireis, versículo 5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos, e todos vocês. A grande pergunta é: cada um de vocês que está aqui estará nesse dia com Jesus, voltando com Ele? Você tem certeza da sua salvação? Se tem, diga amém. Amém. Porque aqui é muito claro, diz: e todos os santos com Ele. Apocalipse 19, 11, 16 diz isso. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Mateus 24 fala sobre isso. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederão isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. É isso que nós acabamos de ver lá em Daniel. Daniel é a base para toda a escatologia, toda a parte escatológica, o plano das épocas, que envolve Mateus 24 e outras passagens de Apocalipse, se encaixam no livro de Daniel. Então, se alguém quer realmente conhecer bem a escatologia, se aprofunde em Daniel.
O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon ao sul de Jerusalém. Essa será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, e até a porta da esquina, desde a torre de Anael até os argalhos do rei. É interessante, quando Jesus volta, essas pessoas que receberam a marca da besta, e quem já leu Apocalipse 13 sabe do que eu estou falando, diz que essas pessoas serão mortas. E o que eu leio aqui dá a impressão que é como se fosse algo muito similar à bomba atômica. Versículo 12 diz: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Imagina a confusão. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes de grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Senhor. Esses entrarão, aqueles que não receberam a marca da besta, entrarão no milênio com seus corpos normais, não transfigurados. 4 grupos estarão lá, 3 com seus corpos transfigurados, a semelhança de Jesus, e 1 com seu corpo normal. Os crentes do Velho Testamento, a igreja e os que morreram na grande tribulação estarão com seus corpos transfigurados. E aqueles que perseveraram até o fim, esses entrarão no milênio, e esses gerarão filhos, e os mais novos morrerão com 100 anos. Isso eu estou inventando, não está escrito. E aqui fala: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir, então os egípcios vão estar existindo naquela época, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações, e não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Nós vamos sair arrebatados, conforme a primeira Tessalonicenses 4, um piscar de olhos. Mas esses que vão não são simplesmente aqueles que frequentam a igreja, não são simplesmente aqueles que deram dízimo, ou que frequentaram todos os cultos, que são sinceros, mas somente aqueles que um dia entenderam que estavam perdidos e que nenhuma igreja pode salvar, e que Jesus Cristo, aquele que criou todo o universo, aquele que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, entrou na vida dessas pessoas, e eles foram feitos filhos de Deus. Se nós não soubermos com clareza pregarmos o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, muitos partirão sem conhecer a verdade. Mas todos os homens têm o direito e a necessidade de conhecer a verdade, e essa verdade está nas Escrituras, e essa verdade é Jesus. E aquele que conhece a verdade pregará a palavra e falar para as pessoas que estão à sua volta: Jesus é Deus, o único nome que você pode ter para ser salvo, e Ele está voltando. A minha alegria é que eu tenho a certeza que, se isso tudo se cumpriu, falta o restinho, todas as demais coisas vão se cumprir. E aquele que estiver desavisado, aquele que estiver confundindo salvação com religião, esses ficarão. Muitos pastores, muitos diáconos, muitos líderes,
muitas pessoas que estão muitas vezes há mais de 50 anos dentro de uma igreja vão tomar um susto, porque nunca entenderam o Evangelho. Então nós, da Igreja Batista Regular Filadélfia, que conhecemos a palavra, temos sido ensinados, mesmo quem tem vindo aí no Instituto Bíblico, onde nós estamos falando sobre a eternidade, nós temos a responsabilidade de falar desse Deus, sermos ousados, a semelhança de Daniel, que sem medo, sem fazer média, sem ser politicamente correto, pregou com ousadia, confrontou aqueles que eram as autoridades, porque ele sabia em quem ele cria. Então, o meu desafio a vocês hoje à noite é que sejam pregadores da verdade, João Batistas da nova era verdadeira, pregando com ousadia que Cristo está voltando. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus vivo, um Deus poderoso. E realmente, Pai, o Senhor me deixou muito contente, muito alegre, porque depois de ter visto essas passagens tantas e tantas e tantas vezes, foi a primeira vez que o Senhor me chamou a atenção de que, se isso se cumpriu literalmente, parte a parte, e falta tão pouquinho, Senhor, então todo o restante será cumprido, e eu farei parte desse evento maravilhoso, quando o Senhor Jesus estiver voltando com todos os santos para reinar. E eu espero, Deus, que todos que estejam aqui hoje tenham também a certeza da salvação, tenham sido realmente lavados e purificados no sangue de Jesus, tenham a vida eterna. Enquanto você está com seus olhos fechados, medite nisso. Medite nisso. Veja o que realmente Deus tem feito através da sua vida. E o que você poderia fazer mais? E se há alguém aqui entre nós que não te conhece hoje à noite, se realmente nunca nasceu de novo, não importa o tempo que você frequenta a igreja, se você realmente nunca entendeu o Evangelho, que Jesus Cristo te ama e tem um plano para a tua vida, e quer entrar no seu coração de verdade, então você pode fazer uma oração de entrega. Aquele que já fez isso de verdade, não faça de novo, porque Jesus não entra duas vezes. Mas se você nunca nasceu de novo, fale para Jesus: Senhor, eu entendi agora, pela primeira vez, sou pecador miserável, se morro no estado que estou no inferno. Mas entendi também que Jesus, a pedra viva, a rocha, aquele que veio para reinar, ele morreu na cruz no meu lugar, veio primeiro como servo e ressuscitou, está voltando, vem nos buscar. Então eu quero fazer parte disso. Então hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e tomo a decisão e convido para que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador pessoal. Entra na minha vida, Senhor, e faz em mim uma nova criatura. Eu te agradeço porque eu creio que a partir de agora eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você eventualmente fez essa oração e gostaria de levantar a sua mão para que eu pudesse orar por você, faça isso agora. Levante sua mão e diga: hoje, de verdade, eu recebi Jesus Cristo no meu coração. Teria alguém que gostaria de levantar a sua mão e dizer: hoje eu me entreguei a Cristo? Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos e esperamos que realmente cada um que está aqui hoje seja teu servo
e esteja nesse dia maravilhoso em que voltaremos contigo. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa tua palavra, te agradecemos pelo testemunho de Daniel como missionário entre babilônios e medo-persas. Agradecemos porque ele testemunhou com ousadia que serve para nós como exemplo. Obrigado, Senhor, por essa tua santa palavra, e que ela seja aplicada em nossas vidas e nos desafie a comunicar a verdade, porque te peço isso em nome de Jesus. Amém.